Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, recebemos aqui no estúdio o deputado estadual Guilherme da Cunha, também do Partido Novo. Ele foi escolhido como vice-líder do governo, um dos representantes de Zema na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, muito obrigada pela participação. Agradecemos aqui a presença do senhor na Rádio Super, no Super N Primeiras Notícias. É um prazer. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder conversar com a população de Minas através da rádio, que tem uma audiência tão boa e chega em tantos locais. Deputado, eu queria começar conversando com o senhor a respeito exatamente dos jornalistas, né? O senhor falando aí do trabalho nosso trabalho, no trabalho de jornalistas. O que o senhor pensa a respeito do trabalho dos jornalistas na Assembleia Legislativa? Como tem se dado isso e principalmente as polêmicas que têm, né, sido palco a deputados e essa questão dos jornalistas serem impedidos em algum momento de acompanhar o trabalho dos deputados? Eu acredito que é essencial a atuação da imprensa na cobertura do dia a dia do Legislativo. É fundamental para que a população esteja bem informada sobre o que fazem seus representantes, sobre as pautas que estão tramitando na casa, e adoraria ver a imprensa com amplo acesso, podendo permanecer na antessala do plenário, como era antes. Fiquei chateado com a decisão. Mas eu vejo ainda muito espaço para atuação, porque a imprensa continua tendo acesso aos parlamentares, continua tendo acesso à sala de imprensa, aos gabinetes, aos corredores. Acredito que o trabalho ainda possa ser executado, mas eu preferia como era antes, com amplo acesso. Já existe, deputado, alguma conversa nesse sentido de retomar essa utilização desse espaço pelos repórteres? E a gente até questiona isso, não por nós aqui, pessoas, jornalistas, enquanto pessoas aqui, não. A gente questiona porque o acesso ao parlamentar ficava muito mais facilitado, né? A informação para o nosso público, para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, enfim, ela chegava com mais facilidade, porque aquele momento da reunião de plenária ali é quando a gente consegue, de fato, encontrar os parlamentares dos mais variados matizes ideológicos, os parlamentares que são líderes ou vice-líderes, como é o caso do senhor hoje. Já existe alguma conversa nesse sentido para que, de fato, o trabalho como era feito anteriormente ele possa ser feito mais uma vez? A decisão de restrição do acesso à antessala do plenário, e apenas a ela que foi restrito o acesso, ela acabou de ser implementada. Eu não acredito que ela seja revista num futuro tão próximo. Mas eu me coloco à disposição, à inteira disposição, para conversar com a imprensa sempre, seja no meu gabinete, seja na sala de imprensa, seja pelos corredores da casa. Acredito que é fundamental a gente ter essa comunicação, que ela alcança todos os mineiros, que é um alcance muito maior do que eu teria numa comunicação direta com minha rede social. Deputado, quais têm sido os desafios, né, nessa vice-liderança do governo lá na Assembleia Legislativa? Tá até uma discussão de que hoje o governador Romeu Zema não teria base suficiente na Assembleia. A gente não teve uma votação, né, de peso para que possamos saber realmente qual é a representatividade. Mas como que tem sido a situação do governo lá na Assembleia Legislativa e os principais desafios, vamos dizer assim, desse novo governo? O governo acabou de encaminhar à Assembleia o projeto da reforma administrativa, e é o primeiro grande projeto a ser iniciado na casa, né? As comissões acabaram de se formar, ainda sequer houve a distribuição e relatoria da reforma administrativa dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser a primeira no qual o projeto vai tramitar. Então, acho precoce tentar afirmar se tem ou não tem uma base nesse sentido. A gente tem um indicativo de apoio muito bom ao governador, que se revela até pelo fato da maioria, né, o bloco da maioria hoje, ele não ser composto unicamente pelo bloco de governo, chamemos assim, o bloco no qual está o partido do governador, como tradicionalmente ocorria. Hoje compõe o bloco da maioria 3 blocos que totalizam 61 parlamentares, perdão. Então, me parece uma base muito boa, se considerarmos que 61 parlamentares se consideram parte da maioria, e essa maioria é de suporte ao governo. A gente vai ver, de fato, o que isso significa em termos de votação quando a reforma administrativa for colocada em pauta.
mas eu acredito que a gente tem, assim, muito espaço para trabalhar. Mesmo o senhor falando aí de 61 deputados, 3 blocos, mas a gente tem hoje uma conformação na Assembleia de um bloco que se declara oposição, um bloco que se declara governo e 2 que se declaram independentes. Esse bloco dos independentes o senhor coloca na cota de bloco que está votando e que vai votar favorável ao governo? Esses 2 blocos, na verdade? Os 2 blocos independentes subscreveram a composição da maioria, tanto que, se observarmos o líder da maioria hoje, ele não é do bloco do governo, ele é de um dos blocos independentes. Então, esses 3 blocos estão articulados, estão juntos numa demonstração de suporte às medidas de renovação e de reforma que Minas tanto necessita. Agora, a efetividade disso em termos de votação, a gente ainda vai esperar, né, a reforma para poder ver ainda, na prática, o que vai ser. Agora, deputada, a gente trouxe mais cedo aqui no Super N uma reportagem mostrando essa relação, né, dos deputados na Assembleia Legislativa com o governador Romeu Zema. Alguns parlamentares ouvidos pela nossa reportagem cobraram maior articulação política na casa para que projetos de interesse do Executivo sejam aprovados. Como que vai se dar essa articulação? Como que o senhor vê? Como que o senhor observa, né, esse pedido de articulação por parte desses parlamentares? A gente tem feito um trabalho muito bom para tentar informar adequadamente e abrir espaço para diálogo e debate com todos os parlamentares, e nesse ponto não apenas os que compõem o chamado bloco do governo, mas indo além também dos blocos independentes e até da oposição. A gente tem já o compromisso de levar até a Assembleia para explicações técnicas, se fizerem necessárias, esclarecimento de dúvidas, né, recebimento de sugestões, as equipes técnicas do governo que ajudaram na formulação da reforma administrativa, para que tenha muita transparência e diálogo na tramitação desses projetos, para que não haja ali um espaço para que o parlamentar tenha dúvidas, se sinta inseguro e rejeite a proposta por medo de uma mudança que ele não sabe exatamente qual que é o impacto, qual que é a consequência. Então, a gente tem feito esse trabalho de levar toda a informação necessária e abrir todo o espaço para diálogo, de maneira que seja muito claro o que é o impacto pretendido com a reforma e o tanto que ela é boa para o Estado. Ao mesmo tempo, deputado, a gente percebe a reclamação de parlamentares relativas à agenda do governador Romeu Zema, que quando viaja pelo interior do estado não avisa os parlamentares que têm base eleitoral naquelas regiões, e esses deputados se sentem, digamos assim, vendidos pela postura do governador de não avisar, de não antecipar essas viagens. E é uma postura muito comum, pelo menos até então era, de quando o governador vai a uma região do estado, ele avisa aqueles deputados que são da base, sobretudo se tem algum anúncio interessante para ser feito para aquela determinada região, e que isso inclusive poderia estar ajudando a azedar a relação do governo com a Assembleia Legislativa. Vocês têm esse diagnóstico na liderança do governo e já estão trabalhando para fazer diferente e para resolver esse aparente impasse, essa insatisfação que já começa a ser gerada? A reclamação procede, de fato houve essa falha de comunicação já diagnosticada, já recebemos as queixas, concordamos com elas e já estamos trabalhando para poder melhorar essa situação, resolver esse problema e ter uma comunicação mais fluida com todos os parlamentares, para que possam eventualmente acompanhar o governador nessas visitas ao interior, estarem junto a ele, também nas bases, ou seja, estarão juntos dentro da Assembleia, que possam também estar juntos dentro de suas bases, acompanhando o governador. Então, isso a gente já recebeu a reclamação, procede e já trabalhamos para corrigir. Agora, deputado, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre as barragens aqui no estado, é um assunto preocupante, tem mobilizado muita gente, as vítimas, né, as pessoas que moram em áreas de risco estão preocupadas. A gente vê em tramitação na Assembleia Legislativa projetos relacionados a esse assunto, principalmente o projeto Mar de Lama Nunca Mais. Houve uma discussão intensa ontem, hoje mais reuniões pautadas para discussão do assunto, até mesmo votação em plenário logo mais. Mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, minar a criação de uma CPI para investigar barragens. Como que o senhor vê o papel do governo nesse sentido? O governo quer mesmo resolver essa questão, colocar mais rigor, né, principalmente no licenciamento, na fiscalização, e além disso, as mineradoras devem ser alvo de investigação? Vamos começar tirando qualquer mal-entendido sobre isso. Não há nenhuma manobra ou pressão do governo para que não ocorra CPI na casa. Eu, que sou do partido do governador e vice-líder de governo, sou um dos signatários do requerimento de abertura de CPI. Então, é impensável que a gente esteja aqui conversando sobre pressão do governo para que não ocorra CPI. Perfeito. Ou seja, eu mesmo sou um signatário, o
Bartô e Lauro, os outros membros da bancada do Novo dentro da Assembleia também são signatários. Não existe isso. Sim. Em relação a projetos de lei que envolvam as barragens, trazer uma solução para essa questão é prioridade absoluta para Minas Gerais. Não é só para o governo, mas para Minas Gerais. Temos mais de 400 barragens espalhadas pelo estado e hoje não temos a certeza da situação de segurança de todas elas. E é inadmissível que a gente possa ter tanta população, tanta gente vivendo sob ameaça constante, sob o medo, ainda que o risco depois se constate que não existia, é inadmissível que as pessoas continuem vivendo sob o medo. Então a Assembleia precisa trazer uma resposta e ser parte da solução para o problema. A gente tem que entender que se gastarmos mais 2, 3 anos em debates, como foi a tramitação na Assembleia após o desastre em Mariana, a gente não vai ter colaborado para solução nenhuma. Daí essa pressa que temos, né, de formular alguma proposição legislativa que melhore a situação atual, ainda que não coloque um ponto final nas discussões. Seria esse projeto que vai ser analisado hoje pela Comissão de Administração Pública e que pode ser levado a plenário às 6 da tarde, então? Exatamente. Ou seja, ontem foi feita uma audiência pública sobre isso, uma audiência pública um pouco tumultuada, né? A gente teve acalorada, mas o grande ponto que a gente quer trazer aqui é uma melhoria para o atual sistema de fiscalização e monitoramento de barragens. A legislação atual determina que é da competência da Agência Nacional de Mineração fazer essa fiscalização e o governo do estado fica de mãos atadas sem poder trazer uma solução para o problema de falta de fiscalização nas barragens. O que a gente precisa é dar poderes para que o estado faça isso e essa é uma das proposições contidas no projeto que ontem foi discutido em audiência, que hoje está sendo submetido à Comissão de Administração Pública e que, se aprovado na comissão, será levado a plenário às 6 da tarde, em sessão extraordinária, já marcada e já pautada com esse projeto, que é para trazer uma melhoria para o sistema atual. O projeto é perfeito? Acredito que não, acredito que tenha lá suas falhas, mas a gente vai estar aberto para poder aprimorá-lo posteriormente. O importante é agora a gente melhorar a situação já existente. Já foi construído um acordo com o Ministério Público, com ambientalistas, de forma que todas as questões fossem incorporadas nesse projeto, nenhuma outra questão pleiteada por essas entidades ficasse de fora, de forma que esse projeto seja aprovado hoje? Adriana, a gente tem sim esse debate já realizado. O projeto que está agora em discussão, ele foi formulado a partir de uma proposta de iniciativa popular bastante conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, e a partir dessa proposta de iniciativa popular foram feitas sugestões e análises técnicas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos órgãos técnicos da área ambiental do governo, pelo IBAMA. Então a gente tem todo um consenso e um corpo de sugestões que mostram que o projeto é muito bom, talvez a melhor legislação em todo o Brasil para tratar do tema. Mas ontem na audiência várias sugestões foram apresentadas que não estão, ainda não compõem o projeto e que eu acredito que sejam interessantes, mas que, a meu ver, não justificam que a gente atrase a tramitação do que já existe e que podem ser posteriormente incorporados através de novos projetos. Porque se a gente for ficar cada vez trazendo uma sugestão aqui, negociando uma outra ali, a gente nunca vai conseguir dar a resposta que a sociedade precisa e vai passar 3 anos debatendo como aconteceu após Mariana. A gente precisa de uma resposta mais rápida nessa vez. Deputado, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta. O governador Romeu Zema atacou recentemente o jornal O Tempo, dizendo que algumas reportagens que o jornal vem fazendo, e nunca é demais lembrar, o jornal O Tempo faz parte aqui da Sempre Editora, grupo ao qual pertence a Rádio Super, dizendo que o jornal O Tempo está atrapalhando o governo dele com algumas informações de bastidores que têm sido divulgadas. Informações que os nossos repórteres, obviamente, colhem ouvindo parlamentares, ouvindo pessoas que muitas vezes falam longe dos gravadores, falam em off, mas repassam as informações. Eu gostaria de saber se o senhor compartilha dessa opinião do governador Romeu Zema de que a imprensa não tem sido uma aliada, em específico o jornal O Tempo não tem contribuído ou tem atrapalhado o governo dele. Não é papel da imprensa ser aliada de governo, não é papel da imprensa contribuir para governo. O papel da imprensa livre, que é fundamental na democracia, é fiscalizar o governo. Então, não vejo como necessário que o jornal O Tempo, a Sempre Editora, colabore com o governo. O que a gente espera é um jornalismo muito bem feito, que se aprofunde nas investigações, que ouça os dois lados.
Acredito que essa declaração dele foi dada na sequência a uma matéria dizendo que ele estaria trabalhando para barrar a CPI da mineração, Sim. aliás, a CPI das barragens, o que eu acabei aqui, dando a oportunidade de ouvir os dois lados, acabei aqui de informar que é absolutamente falso. Tanto é falso que eu, como vice-líder de governo e um parlamentar do partido dele, sou um subscritor do projeto. Então, não vejo nenhum problema na maneira como tem sido feita o trabalho jornalístico. O que a gente espera é realmente que exista uma investigação profunda, imparcial e que ouça todos os envolvidos nas questões que envolvem o O governo. senhor discorda, então, dessa fala do governador? Eu discordo de que a imprensa tenha que ser aliada. Se em algum momento ele disse isso, eu discordo. Agora, se ele disse que a informação dada foi falsa, de fato foi. Ele não está trabalhando para barrar CPI nenhuma. Então, pode ser que faltou um trabalho investigativo mais profundo ou faltou dizer que deputados sugerem, fontes sugerem que esteja barrando e não que está barrando. Quando se fala que está barrando, está presumindo que aquilo ali é uma verdade. E o que a gente está vendo é que não é. Então, talvez faltou um cuidado maior na hora de divulgar a informação, dizendo que fontes relatam qualquer coisa do gênero. Mas eu não vejo a necessidade da imprensa ser uma aliada. A imprensa tem que ser livre, a imprensa tem que fiscalizar o governo e informar a sociedade. O que lamentavelmente o governador disse também é que essa situação só estaria ocorrendo porque o governo não tem repassado verbas para a imprensa, o que não é verdade, até porque na gestão anterior, Jornal O Tempo, Rádio Super fizeram críticas e fizeram matérias de bastidores muitas vezes também, ainda no mandato do governo Fernando Pimentel. É só deixar isso registrado. Ontem a gente já abordou esse assunto, voltou a falar a respeito disso ainda. A gente está caminhando para o final da entrevista. O deputado, o senhor tá só para a gente registrar a tempo aqui rapidamente, o senhor está fazendo nesse fim de semana uma série de visitas ao sul de Minas. Em que esse trabalho pode ajudar nesse trabalho de construção da vice-liderança do governo na Assembleia? Não é tanto um trabalho de construção da vice-liderança, mas é uma prestação de contas ao eleitor mineiro, ao cidadão mineiro. Temos apenas 3 semanas de trabalho parlamentar, mas já temos várias coisas encaminhadas, várias boas notícias para contar sobre a atuação, né? Desde a questão de fazer um processo seletivo profissional, independente, para poder recrutar a equipe de gabinete, passando pela questão, ou seja, um processo absolutamente meritocrático e sem influência política, passando por economias no gabinete, com corte de mais de 50% do número de assessores, de verbas, abrir mão de privilégios, instalação de questões de governança dentro do gabinete, de compliance, e chegando até em uso de tecnologia, em edital público para concessão das emendas parlamentares. São várias novidades que a gente tem para contar, que a gente tem para poder prestar contas à população. E eu gostaria de aproveitar até o alcance que a rádio tem para fazer o convite à população das cidades de Varginha, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. Eu estarei no sábado, às 9 da manhã, em Varginha, na aula inaugural de Liberalismo e Gestão Pública Eficiente, do IPCONT. Estarei às 7h30 da noite em Pouso Alegre, no Educandário Nossa Senhora de Lourdes. No domingo estarei em Santa Rita do Sapucaí, para um bate-papo no Mimos Pizzaria. E às 14 horas em Itajubá, no Café do Vadinho. Estarei eu e o deputado federal Thiago Mitrô, que tem sido um grande parceiro do nosso mandato, uma atuação conjunta muito interessante, e que também tem excelentes notícias e uma prestação de contas para fazer com o eleitor mineiro. Agradecendo a participação do deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que é vice-líder do governo de Romeu Zema na Assembleia Legislativa. Deputado, agradecendo mais uma vez a presença do senhor, estamos à disposição aqui e também o convite fica aberto para que voltem outras vezes aqui ao Café com Política. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agora são 8h24.